Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal a respeito da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, possa iluminar os passos de vocês, que venha ser cheio da graça, do poder e da unção de Deus. Amém? Convido você que ainda não segue o canal a estar seguindo, a estar curtindo os vídeos, a estar compartilhando com quem necessita ouvir a palavra de Deus. Não esqueça de deixar no comentário o que você tem achado a respeito dos vídeos. Amém? Porque aqui quase todo dia nós temos postado mensagem da Bíblia e tentando trazer pelo menos um pouco da explicação da Bíblia para que vocês possam entender um pouquinho mais. Hoje eu quero contar uma história para vocês, uma história real, uma história de fé, uma história que vai nos tocar profundamente, que é a história da menina Andressa, né? É uma história bem profunda, é uma história que nos conecta bastante, né? É uma história que vai aprofundar mais ainda a nossa vida como cristão. Essa menina Andressa, ela conquistou mais de 100 pessoas para Cristo, né? Assim, para a gente ver como é importante, né? A gente não só ficar em casa, a gente não só dizer que é cristão na igreja, mas é importante a gente fazer a obra de Deus, né? Porque você já parou para pensar o que uma pessoa pode fazer pela obra de Deus? O que a pessoa pode acrescentar, mesmo sendo muito jovem ainda, né? Então hoje eu quero te contar essa história real, né, de uma menina que viveu poucos anos, né, mas deixou um testemunho que até hoje inspira milhares de pessoas, né? Eu convido você a ficar comigo até o final, porque essa história vai tocar no seu coração, né? Lá em Mateus 19, capítulo 19, versículo 14 diz: Deixe as crianças e não as impeça de vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. Então não importa se você é jovem ou idoso, o Senhor busca corações dispostos a servi-lo, né? Servi-lo de verdade, né? Então essa é a história de Andressa Barani, uma menina de 14 anos que amava a Deus, né, acima de tudo. Ela vivia na América do Sul e desde muito pequena entregou o coração a Jesus Cristo ali, desde pequena ela aceitou a Jesus. Andressa não tinha medo de falar do Salvador, ela orava, levava a Bíblia para onde ia e não se envergonhava do Evangelho. E todas as suas sextas-feiras ela reunia criança para orar. E aos sábados sempre estava na igreja levando pessoas a conhecer o Senhor. Ela dizia, né? Para onde quer que eu vá, tenho o desejo de levar almas a Jesus. E cumpriu a sua palavra. Em poucos anos, mais de 100 pessoas aceitaram Jesus e foram batizadas por causa do testemunho dessa menina tão simples e tão cheia de fé. Olha que testemunho interessante. Só que vem o dia triste e a grande lição. Ao mesmo tempo que é triste, tem uma grande lição para nós, né? No dia 22 de março de 2008, um sábado, Andressa ia de carro para a igreja como fazia sempre, mas aconteceu um acidente. E aquela menina de coração tão grande foi levada cedo demais, tinha apenas 14 anos. Parece injusto, não é? Se a gente for olhar, parece que Deus levou cedo demais, mas os planos, só Deus sabe os planos que tem para nós, né? Mas olha o que aconteceu, a vida curta de Andressa produziu frutos que duram até hoje. Isso daqui nos mostra uma lição que tem pessoas que vivem talvez até 30, 40 anos na igreja e não produz frutos. Mas tem uma pessoa como a Andressa, né, que viveu poucos anos na igreja, mas produziu fruto que até hoje tem dado resultado. Ela não viveu muito tempo, mas viveu com um propósito. Enquanto muitos vivem muitos anos e não levam ninguém a Deus, essa menina levou mais de 100 almas a conhecer ao Senhor. Ela viveu com o propósito de levar o quanto que ela pudesse de alma ao Senhor Jesus Cristo. Porque se nós lermos lá em Provérbio, capítulo 10, verso 27, a gente vai ver que o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos do ímpio serão abreviados, né? E lá em Salmos, capítulo 90, versículo 12, diz, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcançamos corações sábios, né? E para encerrar essa história, você vê, não importa a sua idade, não importa quanto tempo de vida ainda tem, né? O que importa é o que
você vai fazer para o Senhor enquanto está aqui? O que vocês têm feito ao Senhor enquanto está aqui, né? Com a sua vida cristã ali, né? Porque Andressa nos ensina que um coração disposto é mais que suficiente na mão de Deus, né? Ela dizia: fui surpreendida pelo Espírito Santo para entregar minha vida a Jesus. Que a mesma coisa possa dizer nós, né, que fomos surpreendidos para entregarmos, para viver o propósito de Jesus, para ser cheio do Espírito Santo, não para dizer que oramos demais, que buscamos demais, mas para ser cheio do Espírito Santo, para fazer a obra, para fazer o propósito que Deus colocou em nossas vidas, né? Porque é isso que Deus quer, um povo que tenha propósito, um povo que tenha prazer de fazer a obra dele, né? Porque se essa mensagem te tocou profundamente, compartilha com alguém que precisa ouvir. E não esqueça, sirva a Deus hoje, não espere para amanhã, porque pode ser tarde demais, né? Que o Senhor te abençoe ricamente no nome de Jesus. Amém. Que todos fiquem na paz, que Deus possa abençoar. E para encerrar, eu quero deixar aqui Eclesiastes, capítulo 12 e o versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Amém? Fiquem todos na paz.